Você que está aí do outro lado, estava procurando uma aula sobre a Covid-19 voltada aí para o ensino médio, para o Enem ou para os vestibulares? Opa! Então, depois da vinheta, vem comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro, professor de Biologia, e nessa aula nós vamos estar abordando aí tudo o que seja aí, tudo o que tiver de importante sobre a Covid-19, voltado aí para o ensino médio, voltado para uma prova do Enem, voltado aí para vestibulares. Então, se você é um aluno aí de ensino médio, mesmo já tendo concluído, mas que ainda está fazendo aí Enem e vestibulares, ou se você ainda está cursando o ensino médio, essa aula ela é para você. Se você está no nível superior, você pode até assistir essa aula para pegar um embasamento, relembrar e rever alguns conceitos aí, e depois você vai aprofundar aí, principalmente nos artigos científicos, já que não acredito que se tenha muita coisa aí, ou se é que já tem alguma coisa em livros da área. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Covid-19 voltada aí para ensino médio, Enem e vestibulares. Antes de mais nada, pessoal, estou colocando essa imagem aqui, ela é bem emblemática, né? Um rinoceronte com um xarope numa mão, uma garrafa de cerveja Corona na outra e o nariz escorrendo. Isso é para ilustrar o seguinte: coronavírus não é nada novo, muito pelo contrário. O primeiro coronavírus descrito foi descrito em 1937. E o primeiro coronavírus em humanos foi descrito na década de 60. Então, ó, bota tempo aí. Coronavírus não é nada de novo. E estou colocando esse rinoceronte aqui para te falar que o rinovírus humano, por isso, né, rinoceronte, rinovírus, o rinovírus humano é a maior causa de resfriado comum em seres humanos. E a segunda maior causa de resfriado comum em seres humanos são os coronavírus. Nós temos aí 7 coronavírus, até o momento, conhecidos por infectar, por causar infecções em seres humanos, e um deles, aí sim, é esse novo coronavírus causador da Covid-19. Então, primeiramente, agente etiológico. Sempre que você estiver estudando uma doença, algumas coisas são extremamente básicas de você saber. Agente etiológico, que é quem causa a doença, é o agente causador. O vetor, caso a doença tenha vetor, que é aquele que transmite. Saber um pouquinho aí do ciclo, se for uma doença principalmente causada por protozoário e por verme. Saber um pouquinho de prevenção, enfim, algumas coisas muito importantes. E quem é o agente etiológico, ou seja, o causador da Covid-19? É o SARS-CoV-2. Traduzindo para o português a sigla, né? Coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave. Agora, pelo amor de Deus, não vá me colocar o Covid-19. Não, o certo é a Covid-19. Covid-19 é o nome da doença. Tanto que Covid significa, em inglês, Coronavirus Disease. Disease é doença. Então, Covid-19 não é o nome do vírus, é o nome da doença. Tudo bem? O agente etiológico é o SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA fita simples, senso ou polaridade positiva. Como assim, professor? Não lembro o que é isso. Então, eu sugiro que você volte lá. Aqui no nosso canal mesmo nós temos outros vídeos sobre vírus e eu explico bem direitinho como é que funciona isso aí, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para te dar uma força. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA fita simples, senso ou polaridade positiva. E uma característica dos coronavírus em geral é que eles são, dentre os vírus de RNA, os que possuem o maior genoma, certo? Genoma de vírus, material genético de vírus, comparado até mesmo com uma bactéria, costuma ser pequeno, mas dentro aí dos vírus de RNA, os coronavírus são aqueles que apresentam os maiores genomas, ok? E causam aí infecções respiratórias. Tem até alguns estudos recentes que estão querendo classificar a Covid-19 como uma febre viral trombótica, mas isso ainda está sendo visto.
De repente, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha mudado ou não, mas até o momento tem alguns estudos que estão querendo trocar essa classificação, porém até então nós vamos ficar aí com a questão da infecção respiratória. E dos 7 coronavírus que infectam seres humanos, 3 são capazes de causar doenças mais graves. O SARS-CoV-1, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus causador aí da pandemia de Covid-19. Tudo bem? Então, ainda sobre o vírus, como eu falei, um dos 3 coronavírus capazes de causar doenças graves em humanos. A origem provável é que tenha surgido a partir de animais, lá naquele mercado de Wuhan, não é isso? Alguns estudos apontam que pode ter surgido aí em laboratório, porém de forma acidental. Então, como tem esse papo aí de foi, não foi, acho pouco provável que isso seja cobrado, a menos que num texto ele te direcione para você responder de acordo com o que ele te propôs, que foi originado em animais, depois passou para seres humanos, ou que foi criado em laboratório. Enfim, fato é que, dentre os coronavírus que causam doenças em humanos, ele está no grupo dos 3 que são capazes de estarem aí propiciando, causando uma doença mais grave. O primeiro é o SARS-CoV, causador da pandemia de SARS em 2002. Como assim pandemia, professor? É isso mesmo. Nós estamos já na 3ª pandemia do século XXI. Em 2002 nós tivemos a pandemia de SARS, causada por um coronavírus, que não chegou a ter caso aqui no Brasil. Em 2009 a pandemia aí de gripe suína, causada pelo influenza A, causada no caso, né, pelo vírus influenza A, H1N1. E agora estamos aí ainda na pandemia de Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. Então, 3ª pandemia do século XXI. E aqui já fica até uma dica, né, para quando a gente fala de ciência, estudos e etc e tal, que é o seguinte: a pergunta que não quer calar é: quando vai ter uma pandemia? E não se vai ter uma pandemia, né? Porque esporadicamente, de tempos em tempos, nós vamos acabar tendo uma pandemia. E essa, como está aqui para você, causada aí, né, pelo SARS-CoV-2, pandemia de Covid-19. Beleza? Em relação a algumas características aí do vírus, da doença, enfim, a descoberta foi em dezembro de 2019 por conta de, se eu não me engano, 27 casos de pessoas com uma doença ainda desconhecida que chegaram em unidades de saúde na província de Wuhan, e o que elas tinham em comum é que todas tinham frequentado um determinado mercado, onde se serviam aí animais abatidos frescos, como morcegos, etc. e tal. Né? Lá na China, eles têm alguns hábitos bem peculiares aí em relação à alimentação. É um vírus com mortalidade baixa. E nesse momento você pode estar me perguntando: professor, como é que a mortalidade é baixa se tem tanta gente morrendo? Hoje, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo aí, dia 8 de julho de 2021, nós já temos para mais aí, se eu não me engano, de 520 mil mortos somente no Brasil. E aí você pode estar se questionando e me questionando: mas mortalidade baixa? Sim. O problema é, nós temos muitas pessoas ainda contraindo a doença, pegando aí o vírus. Então o que acontece? Quanto mais pessoas pegarem a doença, mais pessoas vão ter uma forma mais grave. E quanto mais pessoas estiverem com uma forma mais grave da doença, mais pessoas irão morrer. Contudo, vou passar uma tarefa aqui para você. Busca aí no Google mesmo número de casos e número de óbitos até o momento no Brasil, e você vai ver que a mortalidade vai ficar em torno de 4% ou até um pouquinho menos. Ou seja, a mortalidade é baixa. Só que, repito, muita gente está pegando, a tendência é que mais pessoas tenham uma forma mais grave. E quanto mais pessoas tiverem uma forma mais grave, mais pessoas irão a óbito. Beleza? Período de incubação de 2 a 14 dias, porém tem relatos até aí de cerca de 1 mês. Né? E o período de incubação ele é o período
decorrido entre a infecção, entre você ter o contato aí, ser contaminado e começar a manifestar os sintomas. O período é de 2 a 14, mas ele costuma, em média, ser mais lá para a extremidade aí do final, né? Para os 14, 10, uma semana. Ou seja, é um período de incubação relativamente longo se comparado com outros coronavírus, com o influenza A H1N1. E esse período de incubação mais longo, em média, ele é um problema. Por quê? Porque o indivíduo ele já pode estar contaminado, já com uma carga viral aí, já está transmitindo o vírus e ele ainda está circulando. Ele não tem ainda ideia de que está, etc e tal. E aí tem aquele papo do assintomático. Ah, mas os assintomáticos não transmitem e tal. Isso, o que se tem é que os assintomáticos eles têm aí uma chance muito menor, ou então não chegam a transmitir. Contudo, o maior problema são os pré-sintomáticos. E o que seria o pré-sintomático? É aquele sujeito, é aquele indivíduo que ele não está com sintomas hoje, mas amanhã ou depois ele vai ter. Então ele não é de fato assintomático. A gente diz que ele é o pré-sintomático. Ele agora não está com sintomas, mas amanhã ou daqui a 2 ou 3 dias ele vai ter, e nesse meio tempo ele vai ter contato com outras pessoas e pode contaminar outras pessoas. Beleza? Outra informação importante, a viabilidade das partículas do SARS-CoV-2. Ela é maior em fomites, em superfícies inanimadas, como madeira, papel, vidro, do que no ar. Então isso até justifica esse lance de toda hora lavar as mãos com água e sabão, ter cuidado para não ficar encostando em qualquer coisa e levar a mão em nariz, boca, olho, enfim. Por quê? A viabilidade da partícula de SARS-CoV-2 é algo em torno de 3 horas no ar. Em fomites pode chegar até aí em torno de uma semana, ok? Então tem que ter esse cuidado aí em relação às superfícies inanimadas, né? Madeira, papel, vidro, etc. e tal, por conta da maior viabilidade das partículas de SARS-CoV-2. Show? Então vamos seguir adiante aqui, dando uma olhadinha aí na partícula viral do SARS-CoV-2. E ela tem aí uma série de proteínas aí que são até interessantes, com suas funções e tudo mais. Mas aqui para o ensino médio, nós vamos focar em uma delas que é a mais importante, que é a proteína spike. É uma glicoproteína ou proteína S, que é a proteína spike. Que inclusive é o que dá o nome aos coronavírus, né? Spike, espículas, dizem que parece uma coroa, enfim, eu não acho muito parecido, mas é o que dá o nome ao vírus. E essa proteína spike ela é muito importante pelo seguinte, é graças a ela que o coronavírus, que o SARS-CoV-2, ele consegue se ligar à célula hospedeira e se fundir com a célula hospedeira para a infecção, ou seja, ela é de extrema importância aí para o ciclo de replicação do novo coronavírus. E por falar no ciclo de replicação do novo coronavírus, como te falei, ele é um vírus de RNA fita simples senso ou polaridade positiva. E o que isso significa aqui? Dando uma recapitulada. Vírus de RNA fita simples senso ou polaridade positiva é aquele vírus cujo RNA que adentra a célula hospedeira já atua diretamente como RNA mensageiro. Beleza? Só que os coronavírus em geral, eles têm uma particularidade e isso inclui o SARS-CoV-2. Somente um trecho do material genético consegue diretamente atuar como RNA mensageiro, certo? As demais partes do material genético, elas vão ser, primeiro, transcritas em uma outra fita, beleza? E aí sim você vai ter, no caso, um RNA, certo? RNA positivo vai ser transcrito em uma fita negativa, que vai ser transcrita em uma outra fita positiva, que aí sim vai poder determinar a formação das demais proteínas importantes para o vírus. Como nós estamos aqui tratando de uma aula para o ensino médio, não vou ficar detalhando isso aqui para você e tudo mais, mas vamos lá, de uma forma geral.
essas proteínas elas vão sendo aqui produzidas, beleza? E no que elas vão sendo produzidas, elas vão aqui para o retículo rugoso, onde elas são produzidas, né, em ribossomos de retículo rugoso, depois passam por uma região intermediária entre o complexo de Golgi e o retículo rugoso, chamada de Ergic. Nessa região aqui, o complexo de Golgi faz tudo que um complexo de Golgi faz normalmente, né? Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá na citologia. Temos aqui a união também, a montagem de partículas aí completas, né? Incluindo aí o material genético, as proteínas virais, etc. Essas partículas vão se fundir com a membrana celular e vão ser externalizadas eventualmente, matando a célula hospedeira por conta do estresse gerado pela presença das partículas virais. Tudo bem? Então, seguindo adiante, pessoal, como eu falei para vocês, a proteína spike ela é muito importante para a questão da infecção, para que o vírus consiga infectar as células. E para isso, ela se liga a um receptor de membrana chamado de ECA2. Aqui está ACE2 na sigla do inglês, mas ACE ou ECA2, mas fato é que isso significa enzima conversora de angiotensina 2. E é nessa molécula, na ECA2 ou ACE2, que o coronavírus, através da proteína spike, ele vai se ligar. E essa proteína spike ela tem duas subunidades. Ela tem duas partes, digamos assim. Uma parte que vai se ligar, que vai promover, possibilitar a ligação da partícula viral com a célula hospedeira, e uma outra parte que vai mediar a fusão do vírus com a membrana da célula que ele está prestes a invadir, beleza? Inclusive a proteína spike ele é alvo aí de algumas vacinas que estão sendo feitas aí, que já estão até sendo administradas contra a Covid-19. A gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas já já, beleza? Em relação à transmissão, pessoal, muito importante também quando a gente fala de doença. Tá aí aerossóis, né, gotículas no ar, transmissão fecal oral. Por incrível que possa parecer, pessoal, é comum, não só desse, mas é comum de coronavírus infectar o sistema digestório, infectar aí o sistema gastrointestinal, beleza? Aí as fômites, salivas, até mesmo urina. E por que essa forma diversificada de transmissão? Porque a ECA2, aquele receptor onde ele se liga, já foi demonstrada estar presente em uma variedade grande de locais do nosso corpo. É muito abundante lá pelo sistema respiratório? Beleza. Mas olha aí o resumão que eu estou colocando para você, tirado aí de artigos científicos aí, de revistas bem conceituadas. Então você veja que já foi demonstrado até que neurônios e células da glia podem expressar esse receptor aí e fazer com que o vírus infecte ali. Tanto é que não sei se você já leu alguma coisa sobre. Se já leu, você já deve estar, professor, então é isso. Se você não leu, você vai ficar sabendo agora que algumas pessoas estão ficando até com sequelas neurológicas após a Covid-19. Então tá aí a forma de transmissão e o porquê dessa transmissão variada pela presença da ECA em diversos sítios do nosso corpo. Em relação ao tratamento, pessoal, tratamento não costuma ser muito cobrado em provas de ensino médio, né? Só às vezes o basicão. Bacteriose, doença causada por bactéria, a gente trata com antibiótico. É uma verminose, a gente trata com antieumíntico, enfim, e por aí vai. Mas eu vou falar um pouquinho de nada sobre alguns medicamentos que estão sendo ou que foram em algum momento utilizados para tratar ou para tentar tratar a Covid-19 aqui, já que está muito em foco, né? Mas antes de mais nada, saibam que a gente ainda não tem um tratamento específico. Mesmo aí já passados um ano e tal, nós ainda não temos um tratamento específico. O que a gente tenta basicamente é combater os sintomas e diversas drogas já foram testadas, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, dexametasona, também outras como alguns outros antivirais, nitazoxanida, inibidores de ECA2, que é o receptor que o vírus usa, corticosteroides, plasma convalescente, né, administração de plasma de indivíduos recuperados que já contêm aí anticorpos contra o SARS-CoV-2, enfim.
Toda uma terapêutica vem sendo testada, mas fato é que nós não temos ainda um tratamento específico e é bastante controverso, né, o uso desses medicamentos aí que a gente vem falando aí, né? Você tem, nenhum deles é específico para a Covid-19. Você tem aí a ivermectina e a nitazoxanida, que são remédios, por exemplo, para verme. Você tem aí a dexametasona, um anti-inflamatório. Enfim, a azitromicina também vem sendo, foi bastante testada, é um antibiótico. Então, nós não temos de fato um tratamento específico. Em relação a diagnóstico, pessoal, também não vejo cair diagnóstico de doença para ensino médio, mas só para citar bem rapidamente aqui as principais formas. A gente tem aquele clássico exame aí, o do nariz, né, de enfiar aquele troço lá no nariz, né, um swab de orofaringe, enfim, que vai detectar a presença por PCR, né, por RT-PCR, vai detectar a presença do RNA mensageiro viral, vai detectar a presença de RNA viral. Nós temos aí o exame sorológico, ou aqueles testes rápidos do dedo, que vão aí detectar a presença de anticorpos IgM e IgG específicos contra o SARS-CoV-2, beleza? Na realidade, se você pegar até um exame de sangue, você vai ver que ele vai discriminar lá no final que esses anticorpos, esse teste ele pode ter uma reação cruzada aí com alguns outros coronavírus, enfim, mas não vou entrar nesse mérito. Fato é que aquele tal famoso exame do nariz, ele vai por RT-PCR detectar presença de RNA viral. E ele só serve, em geral, até o 7º ou 8º dia. Depois a gente tem que fazer a sorologia, que não serve antes desse tempo, em geral não serve. E a sorologia ela vai detectar aí anticorpos. IgM, lembra, IgM, primeira classe de anticorpos a aparecer numa infecção. E o IgG aparece de forma mais tardia. Mas não vamos entrar muito nesse mérito porque não é uma aula sobre sistema imune. E também aí a tomografia, que é uma técnica bastante sensível. Inclusive eu tive Covid-19, vou confessar que vou compartilhar com vocês, e eu fui diagnosticado por tomografia. Tá? É bem sensível, tem os seus contras, né, que é uma técnica cara, e pode contaminar o tomógrafo, enfim, não é qualquer lugar que tem, enfim. Mas tá aí um pouquinho aí, só para vocês terem um gostinho em relação ao diagnóstico. Beleza? Em relação agora à prevenção, pessoal, vamos lá. Prevenção de doença também é muito importante, galera. Então, ó, uma penca de prevenções aí. Lavar as mãos com água e sabão e ou álcool 70%. E por que eu estou frisando o álcool 70%? Tanto o uso de água e sabão como o álcool a 70%, eles vão lá dissolver, eles vão desfazer, destruir o envelope do SARS-CoV-2, beleza? O SARS-CoV-2, como os coronavírus em geral, é um vírus envelopado. Já te falei isso em outras aulas de vírus aqui do canal, mas recapitulando para caso você não tenha assistido. Então o SARS-CoV-2 ele é envelopado e o uso da água e sabão e ou do álcool a 70% vão promover aí, vão estragar o envelope viral do SARS-CoV-2. E eu estou frisando aqui que é o álcool 70% porque muita gente acha que a questão é ser o gel, álcool gel. Não. Pode ser gel ou pode ser líquido, desde que seja álcool 70%. Dá no mesmo. Beleza? Você pode usar o gel, pode usar o álcool líquido, desde que seja, galera, álcool a 70%. Obviamente, né? Evitar contato com infectados ou pessoas com sintomas, manter aquele distanciamento social, né? Quarentena aí de 14 dias em caso de sintomas. Uso de máscaras. E aí, galera, uso de máscaras não só em locais fechados, mas também em locais abertos. Vai sair de casa? Coloca a máscara, pessoal. Vamos fazer tudo direitinho. Já vamos segurar as pontas aí. Espero eu que já esteja acabando, mas vamos continuar tomando todos os cuidados, beleza? Não compartilhar alguns objetos pessoais. Lembra da questão da transmissão, da viabilidade em relação às fomites, às superfícies inanimadas, beleza? E lógico, né, conter a transmissão de uma forma geral através do isolamento social. E o isolamento social, as medidas foram baseadas no modelo do Imperial College lá de Londres, certo? De cara, o Reino Unido falou que não ia fazer nada. Deixa quem tiver que pegar, e vai criar imunidade de rebanho, bererê, bororó, beleza.
E aí o Imperial College demonstrou, através de um baita de um estudo, que desse jeito, literalmente, o mundo inteiro ia pegar num espaço aí de um ano e pouco. E aí eles adotaram aí essas medidas de isolamento, tal qual nós também adotamos. Inclusive, cabe ressaltar aqui que o Brasil até adotou as medidas de contenção cedo. Nós poderíamos estar até numa situação pior, apesar dos pesares. Por quê? Quando nós adotamos as medidas de isolamento, nós ainda tínhamos 0 de óbitos aqui. Agora, infelizmente, o problema é que nós temos vários problemas de diversos cunhos aqui no Brasil e o isolamento social ele não foi, de fato, respeitado praticamente desde o início, né, galera? Então, infelizmente, né, nós temos aí essa dificuldade no que diz respeito, como é que eu posso dizer, no que diz respeito aí à contenção da doença, graças, né, ao não obedecimento aí das regras de distanciamento social. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Foi. Beleza, pessoal? Até aumentar mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ah, moleque. Aqui assim, galera, quem sabe faz ao vivo, vamos que vamos, vamos nessa. Então aí as medidas de prevenção do Imperial College de Londres, porém, isso foi feito, pessoal, pensando nos países mais desenvolvidos. Nós temos que levar em conta alguns fatores, como por exemplo, no Brasil nós temos as favelas, e nessas comunidades e em várias outras comunidades nós não temos abastecimento de água adequado, nós não temos saneamento básico adequado. Há subnotificação, porque queira ou não, apesar do aumento aí significativo, mas o Brasil testou muito pouco no começo e ainda não, digamos que não é o ideal, beleza? Então a gente tem a questão da subnotificação, a falta de leitos até no melhor cenário, e nós vimos isso em alguns lugares do Brasil, leitos faltando, os sistemas de saúde mega sobrecarregados, né? E as medidas de isolamento, elas podem salvar aí milhares e mais milhares de vidas. Então pode parecer bobagem, pessoal, mas não é. Tem que se cuidar, beleza? E nesse sentido, a gente escuta falar muito do tal do achatar a curva. E o que é esse achatar a curva, para quem ainda não está muito ligado nisso? Veja bem, duas situações. Primeiro, essa aqui de cor mais escura, onde você tem um número grande de casos num tempo relativamente pequeno. E essa linha pontilhada é o que o sistema de saúde consegue dar conta. Beleza? Então, repara que nesse cenário tem muito mais gente pegando, tem muito mais casos do que o sistema de saúde comporta. Então aqui vai entrar em colapso. Então, achatar a curva, literalmente você pegar a curva e fazer isso aqui com ela e botá-la nesse perfil, significa que você está tendo um número, pode ser até o mesmo número de casos, mas distribuídos num tempo muito maior. Perceba que até mesmo o pico dessa curva, o ponto mais alto dela, fica abaixo da linha pontilhada. Ou seja, nesse cenário aqui em amarelo, todos que precisarem de algum tipo de tratamento, hospitalização e etc e tal, vão conseguir atendimento, porque o sistema de saúde não vai estar sobrecarregado. Então, achatar a curva é extremamente importante. E ainda sobre a prevenção, galera, informação também é uma forma de prevenção. E por que eu falo isso? A gente está vivendo aí um momento, fake news para tudo que é lado, galera. Então eu tenho até falado, né, veio muito bem a calhar para a biologia isso, né? Para que eu preciso saber isso? Para não passar vergonha num momento como esse, para não dizer que vacina é nociva, para não acreditar que limão tem pH 13,9. Gente, limão é ácido. Quanto mais baixo o pH, mais ácido é. Quanto mais alto o pH, mais básico é. Como é que o limão é ácido e pode ter pH 13,9 numa escala que só vai até 14? E botaram, acho que se eu não me engano, abacate com pH 22. Caramba! Então, informação também é uma forma de prevenção, galera. Beleza? A gente tem visto aí muitas fake news, etc, etc. Enfim, depois, se eu não me engano, eu até separei para vocês algumas aqui, mas se eu não tiver separado, eu falo um pouquinho. E ainda em relação à prevenção,
nós temos as vacinas. Finalmente já podemos dizer que nós temos aí as vacinas. Estou colocando aqui algumas das principais, que já estão sendo administradas no Brasil, algumas outras que estão aí em testes e que em breve devem ser administradas, não só aqui no Brasil, mas como em outros lugares. E vamos focar aqui em algumas, né, que já estão sendo administradas no Brasil. Primeira delas, a Coronavac. Regime, 2 doses. Intervalo, 28 dias entre uma dose e outra. A Coronavac, ela usa a tecnologia de vírus inativado. Ou seja, você pega a partícula viral por métodos químicos ou físicos, como por exemplo aí até mesmo calor, você inativa essa partícula viral e você coloca a partícula viral inativada no indivíduo para que ele monte uma resposta imune. Por mais que o vírus esteja inativado, é algo estranho ao seu corpo, então vai desencadear uma resposta imune. Vou dar uma passada geral nas vacinas porque, como já te falei, não estamos numa aula de sistema imune. A vacina aí de Oxford, né? AstraZeneca Oxford, que usa a tecnologia ChAdOx1, né? ChAdOx1, adenovírus de chimpanzé, né? Como vetor viral. O que eles fazem aqui? Eles pegam um adenovírus de chimpanzé, modificam esse adenovírus de chimpanzé para que ele não se replique nas nossas células, pegam a informação genética do vírus para a produção da proteína spike, colocam nesse adenovírus e vacinam o sujeito. Então, esse vetor viral, ele vai promover aí a invasão das nossas células. Nós vamos começar a acabar produzindo algo que é estranho para nós, graças a essa informação genética do SARS-CoV-2, que foi colocada no vetor viral, e o nosso corpo vai montar uma resposta imune. E aí muita gente pergunta, professor, essas vacinas saíram muito rápido. Ai, gente, só para vocês terem uma ideia, essa tecnologia aí de Oxford, ela é estudada há, se eu não me engano, 10 anos, talvez um pouquinho mais. E justamente para que, num momento como esse, uma vacina pudesse ser feita mais rápido, de forma bem mais rápida, tá? Então, não começaram a estudar do nada isso e em um ano, saiu, não. Algumas técnicas de vacina já são conhecidas há muito tempo, vírus inativado, vírus atenuado, né? E essa ChAdOx1, essa tecnologia, ela já é estudada no Reino Unido há bastante tempo, para num momento como esse, a vacina poder ser desenvolvida de forma bem mais acelerada, beleza? Também é num regime de 2 doses, estamos administrando ela aqui com um intervalo de 3 meses. Aqui a vacina aí da Pfizer, deixei passar, a vacina da Pfizer, que tem essa tecnologia aqui, é uma vacina de RNA mensageiro, né? Você pega o RNA mensageiro aí do vírus, beleza? Parte desse RNA mensageiro do vírus, coloca em lipossomos, que são estruturas lipídicas, e administra do indivíduo. Por que essas estruturas lipídicas? Galera, composição da nossa membrana celular, dupla camada fosfolipídica. Então, para auxiliar aí na questão da fusão, beleza, dessa estrutura com as nossas células, beleza? Vai internalizar esse material viral que vai acabar determinando a produção aí de proteína viral e vai desencadear uma resposta imune pelo nosso sistema imunológico. Tá aí o esqueminha bonitinho para você. A Sputnik V, vacina da Rússia, também administrada num regime de 2 doses, beleza? Também uma vacina de vetor viral, também um adenovírus viral, também um adenovírus como vetor viral. Qual é a diferença dela para a vacina da AstraZeneca? Os russos, eles fizeram cada dose com um vetor viral diferente. Então, na primeira dose você tem um vetor viral e na segunda dose você vai ter outro vetor viral, beleza? Segundo eles afirmaram, esse regime de 2 doses com vetores virais diferentes trouxe um resultado mais satisfatório, beleza?
Tem aí também a Butanvac, está sendo produzida aí, vou deixar um esqueminha aqui para você ler, não vou ficar falando muito dela, porque ela ainda está sendo testada e tudo mais, beleza? Só recapitulando aqui, a vacina da Pfizer, esqueci de falar, regime de 2 doses, vou até voltar lá para você, regime de 2 doses, estava se dando também com intervalo de 3 meses, mas recentemente saiu uma recomendação para que se tente administrar com um intervalo de 8 semanas, beleza? Então também regime de 2 doses. Então voltando aí a Butanvac, que tem a questão aí do ovo, né? Como já temos em outras vacinas que falam do ovo. E uma coisa que poderia ser perguntada, não talvez em relação à Butanvac, mas por que o ovo? Né? O ovo tem lá o embrião da ave. E o embrião da ave é o que, galera? Um conjunto de células. Tá, e o Kiko, né? E o que tem a ver? Um conjunto de células. Pessoal, vírus, parasita intracelular obrigatório. Precisa de uma célula hospedeira para se multiplicar. Então, você coloca o vírus ali para ele se multiplicar ali dentro. Ok? E é um meio barato e prático utilizar o ovo de galinha. Certo? É um meio barato e prático. Antigamente, não tão antigamente, mas até um tempo atrás, não se recomendava que pessoas alérgicas a qualquer coisa que tenha no ovo tomassem certas vacinas. Hoje, já estão conseguindo um grau de purificação, digamos assim, a um ponto em que você, mesmo com alergia a ovo, você possa tomar a vacina, beleza? Vacinas que tenham essa questão do ovo na produção. A Butanvac, ela tem, então tá aí o porquê do uso de ovo na produção de algumas vacinas, beleza? E aí, pessoal, trazendo aqui para vocês, né, já vamos nos encaminhar aí para o final, a questão das fake news. Né? Eu vou deixar aí, não vou ficar lendo com você, mas um apanhado de algumas fake news que eu fiz, né, em relação aí a algumas coisas que foram divulgadas aí, mais um slidezinho aí, e muitas vezes tem link, sempre é médico fulano de tal, lá da China que pesquisou isso, que pesquisou aquilo, que é o cara da virologia e tal. E aí, às vezes, eu já cheguei a pegar fake news de WhatsApp nesse esquema que tinha o link, e quando você clicava no link, o link não me redirecionava para uma reportagem onde o tal médico falou isso, ou para um artigo científico que relatava o que a fake news dizia, não. Ia para a biografia do cara na Wikipédia. Então olha o nível, olha a que nível chegamos, pessoal. Então por isso que eu reforço para você, né, que informação é uma forma de prevenção. Vamos estar atentos às informações sérias, galera. Vamos dar valor à ciência. Tá? Que mais aquela do pH que eu falei para você, ó, tá aí, né? Veja, pesquisa, revista de virologia, tá vendo? É complicado, né, pessoal? Enfim, tá aí para vocês darem uma olhada, que o problema é sério, né? É um caso de rir para não chorar. E só para fechar, algumas conclusões aí. A importância da ciência, né, pessoal? O que a gente tem visto aí é muita gente da ciência mega empenhada aí em desenvolver, em buscar um tratamento, no desenvolvimento das vacinas, né? Então, isso ressalta muito a importância da ciência e a importância das vacinas. Perceba, nós estávamos, até pouco tempo atrás, diante de um mundo sem uma vacina. Ou melhor, sem vacina contra uma doença. Imagine o mundo sem nenhuma vacina para nenhuma doença. E aí? Pensou? Complicado, né? E lógico, né? Por último, algo até óbvio, mas não menos importante de ser citado, medidas para conter o avanço da doença. Uma penca de medidas, várias que nós já até falamos aqui, porque só assim a gente pode vislumbrar aí, espero eu, num futuro próximo, ou pelo menos não muito distante, a resolução de todo esse problema e que nós possamos aí a viver novamente, pelo menos o mais próximo possível do que era antes. Então era isso, pessoal. Chegamos ao final. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula.
Se você ainda não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição, deixa teu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, dá aquela força. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui que eu vou tirar a tua dúvida. Quer pedir alguma videoaula em especial? Comenta aqui que eu vou gravar para você, beleza? No mais, agradeço novamente, um forte abraço e vamos construir conhecimento juntos. Tchau, tchau.